Olá, bem-vindo de volta. Olha, eu vou confessar pra vocês, eu tô bem cansado e eu tô até um pouco frustrado porque até agora eu não consegui usar uma câmera pra ter o meu VTuber. Eu realmente tô tentando, mas a situação tá complicada, principalmente agora que eu vou enfrentar provas finais. Então, esse vídeo é mais um filler para o canal não ficar mais de 2 semanas sem vídeo. Eu já tinha feito um vídeo com algumas dicas de como mestrar um gênero de fantasia específico, que no caso é o Dark Fantasy ou Fantasia Sombria. Agora eu decidi fazer um novo, só que com um outro gênero que eu estou estudando no momento, que é a fantasia contemporânea. Eu vou já dar um adendo aqui, eu fiquei muito confuso enquanto estava pesquisando, porque quando eu pesquisei eu usei o termo de fantasia moderna. E fantasia moderna tem dois significados. O primeiro é o que eu vou explicar nesse vídeo, meio que um sinônimo. E o segundo é um movimento literário baseado em construção de mundo, que eu não vou entrar em detalhes. Por isso, nesse vídeo eu vou usar o termo fantasia contemporânea, mas eu ainda vou colocar moderna no título e na thumb para ficar mais abrangente. Mas tenha cuidado quando forem pesquisar para não se perderem. Mas bem, para começo de conversa, o que seria a fantasia contemporânea? É, obviamente, um subgênero de fantasia que se difere dos demais por causa da ambientação. Normalmente em fantasia vemos mundos medievais, mas na fantasia contemporânea a gente vê um mundo semelhante ao nosso em tecnologia, habitação, cultura e outras coisas. Resumindo, a época atual com elementos de magia. Alguns dos meus amigos até brincaram um pouco falando que é basicamente um elfo querendo roubar o Wi-Fi para sua árvore, mas seria basicamente isso. Só falar por cima eu acho que não é o bastante para dar conta da proporção. Então, quais as características desse gênero? Bem, o principal dela é os seus personagens, normalmente sendo pessoas comuns que se deparam com um mundo mágico, e eles seguem com a estrutura da jornada do herói, principalmente esse começo, que é esse mundo mágico chama para aventura. Outra coisa que é muito forte na fantasia contemporânea são seus temas. Por ser um mundo mais moderno, a tecnologia é um dos temas mais abordados, como ela trabalha a favor ou contra o sistema de magia, dependendo do caso. E além disso, alguns autores usam o subgênero para fazer críticas à política e situações sociais. Por exemplo, farmácias que tentam manipular seus usuários, dando spoiler mais pra frente. Mas para completar, ele anda em mãos dadas com dois outros subgêneros. O primeiro é fantasia urbana, que é uma forma de ambientação em uma cidade, e a baixa fantasia, que é um mundo com pouca magia e muitas vezes parecido com o mundo real ou o próprio mundo real. Se eu precisasse dar exemplos de fantasia contemporânea, Harry Potter seria um bom exemplo. Apesar da gente não ver muito, porque Hogwarts é um ponto perdido no meio da estrada para o fim do mundo, toda a construção ao redor é de um mundo moderno, com prédios, carros e trens. Corrijam-me se eu estiver errado, mas a plataforma 9/3/4, a famosa, é um exemplo de como mostra a magia e a tecnologia andando juntos. Outro exemplo que eu posso dar é de um anime que eu assisti recentemente, BNA Brand New Animal. Basicamente é um mundo com magia que se manifesta na forma dos ferais, e o vilão da série, sem dar muito spoiler, é uma baita crítica a políticos e pessoas de poder que exploram a população. Inclusive, eu depois que terminei, eu comparei ele com um certo Bigode. Tenta adivinhar nos comentários. Mas enfim, falamos de como ela se manifesta e quais as características, mas agora como é que eu faço para mestrar? Bem,
Primeiro que você precisa de um sistema que caiba a esse tipo de aventura. Como é um mundo moderno, problemas modernos vão aparecer. E você precisa de mecânicas para acomodar isso para que o mestre não fique dando dor de cabeça. Por exemplo, se você vai fazer uma aventura voltada em combate, você precisa ter mecânicas de armas de fogo e coletes modernos. Eu não estou dizendo que é impossível jogar um sistema de fantasia contemporânea em um D&D ou Tormenta da Vida, mas vai ser muito melhor se você trocar para um RPG feito para isso, como o Shadowrun ou Ordem Paranormal. Se bem que Ordem e Tormenta são basicamente o mesmo sistema, mas... eu tô entrando numa tangente, esquece isso. Tem o seu sistema? Ótimo. O segundo passo é a ambientação. Na sua cabeça, você tem que imaginar uma cidade como de hoje em dia. Se for uma cidade rural, não tem tanto problema narrar algo mais humilde. Mas se for uma cidade comum ou uma megalópole, meu amigo, é melhor você ter um reservatório de imagens para usar. O que eu posso recomendar é que você pesquise bem os lugares que vai usar como referência. Vai fazer em Tóquio, pesquisa imagens de como é por lá. Vai fazer em São Paulo, mesma coisa. Você precisa ter um repertório bom de como é uma cidade moderna para ter como narrar direito. E por fim, eu quero falar dos temas. É a mesma coisa do vídeo que eu falei de mesclando Dark Fantasy. Esse tópico depende muito da mesa que está confortável de fazer. Em uma fantasia contemporânea, você vai abordar temas como política, vai abordar temas como manipulação. E principalmente na política, você tem que ir com muita calma para não dar gatilho nos seus jogadores. Mas a menos que você queira transformar o seu jogo em uma crítica social, você não precisa se preocupar tanto. Afinal, pelo que eu vi, o gênero é bem livre para você montar a sua aventura. Então só pegue papel e caneta e se divirta-se. E bem, esse é o que eu tenho para falar. Como eu falei, é um vídeo mais filler, eu não tô com muitas condições de fazer um vídeo mais longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixa o like, se inscreva no canal e até mais.